Olá, o meu nome é Milene Alves, eu faço parte do Laboratório de Manejo Integrado de Pragas aqui na Universidade Federal de Viçosa e hoje eu vim apresentar o meu trabalho submetido ao Simpósio de Integração Acadêmica, que tem o título de Distribuição Global das Falhas de Controle da Traça do Tomateiro por Inseticidas do Grupo das Benzoilureias. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e demais colaboradores com orientação da Daiane do Carmo. O Solano lycopersicum, comumente conhecido por tomate, é um importante fruto por ser um excelente alimento com benefícios à saúde, garantindo a segurança alimentar aos consumidores. Só em 2023 foram produzidos 192 milhões de toneladas. Com isso, possui uma grande importância econômica para os países produtores. Porém, existe uma praga que impacta diretamente essa produção, que é a traça do tomateiro. A Phytorimea absoluta passou por uma mudança de nome científico recentemente. Antes era chamada de tuta absoluta. Ela é da ordem Lepidoptera, da família Geliquidae. Ela é um inseto holometábulo, ou seja, ela passa por uma metamorfose completa: ovo, lagarta, pupa e adulto. É uma praga-chave que, se não for controlada, ela gera danos econômicos consistentes e significativos ano após ano, e é de escala global. A lagarta da traça do tomateiro vai fazer minas e galerias nas folhas, reduzindo a capacidade fotossintética da planta, e ela também pode causar danos nos caules e frutos. Justamente por ser uma praga-chave impactando diretamente na produção de uma cultura de importância econômica, já vinha sendo feito o controle químico. E um dos produtos sintéticos utilizados eram os produtos do grupo das benzoilureias. Esses inseticidas atuam inibindo a síntese de quitina, um componente essencial do exoesqueleto dos insetos. Só que alguns inseticidas desse grupo têm apresentado falha de controle. E para isso a gente precisa entender o que seria a eficácia de controle. A eficácia de controle é quando se aplica um inseticida e 80% ou mais dos insetos morrem. Então, a mortalidade tem que ser acima de 80%. E esses inseticidas não estavam conseguindo atingir. Então, eles estavam apresentando a falha de controle. E para realizar um manejo adequado dessas pragas, é necessário realizar uma análise dessas falhas, o porquê estava acontecendo. Uma forma para isso é analisar a distribuição global de falhas de controle e utilizar a técnica estatística de meta-análise para chegar a uma tomada de decisão adequada. Com isso, o objetivo do meu trabalho foi quantificar e compreender a distribuição de falhas de controle de Phytorimea absoluta por benzoilureias. Os materiais e métodos utilizados foram uma revisão sistemática sobre a literatura que abordava as falhas de controle de Phytorimea absoluta sobre os grupos de benzoilureias. Posteriormente, foi feita uma meta-análise seguindo as diretrizes PRISMA, e essas diretrizes seguem 4 pilares. O primeiro é a identificação, que por meio de termos específicos foram selecionados os trabalhos que tratavam sobre o tema. Esses termos foram identificados no título, no resumo e nas palavras-chave. Em seguida, foi feita a triagem por meio do AS Review, que é um algoritmo de aprendizado de máquina. Depois da triagem, foi avaliado quanto à elegibilidade, e os artigos elegíveis foram aqueles que relataram a avaliação de ensaios clínicos utilizando as benzoilureias no controle de lagartas de traça do tomateiro. Bom, por fim, os artigos selecionados foram extraídos os dados para análise qualitativa, e isso constrói a etapa de inclusão. Ao total, foram triados 14 artigos relacionados à análise de falhas de controle e eficiência de benzoilureias, totalizando 145 ensaios.
foram incluídos 8 artigos na análise qualitativa, totalizando 106 ensaios distintos. E a falha de controle foi utilizada para a mortalidade de insetos menor que 80%. E nessa tabela, como nós podemos ver, no ano de 2010 e 2020 tivemos maior quantidade de ensaios. Isso pode acontecer por diversos fatores, como a região que foi estudada, o valor da produção pode ter sido valorizada, teve mais infestação de insetos, só que isso não foi considerado no meu trabalho. Nessa tabela, a gente pode observar o número de artigos publicados por cada continente. E a gente conclui que a América apresentou mais estudos sobre falhas de controle durante as décadas. E isso se deve ao fato da traça do tomateiro ser originária da América do Sul. Então, os primeiros ensaios foram na América e ao longo do tempo foi produzido mais ensaios nesse continente. Nesse gráfico de barras, a gente pode ver no eixo X as décadas de 1980, 2000, 2010 e 2020, e no eixo Y o número de ensaios, que seria a quantidade de artigos, trabalhos publicados. As cores marrom representam o continente americano, amarelo a Europa e azul a África, e isso é os ensaios por década para benzoilureias. Como a gente pode ver, em todas as décadas, a América apresentou ensaios sobre as benzoilureias, especialmente no ano de 2010. E a Europa, em 2000 e 2010, apresentou também ensaios, porém em uma quantidade bem menor que a América. Já a África apresentou a partir de 2010 e também em uma quantidade bem menor. Nesse gráfico de pizza, a gente resume em porcentagem o gráfico anterior. Como a gente pode ver em azul, a América está representada em 93,8% a distribuição de estudos por continente para benzoilureias. Essa é uma análise qualitativa que envolveu os 8 artigos e 106 ensaios. Essa análise demonstrou alta heterogeneidade nas falhas de controle, tanto nos anos quanto nos continentes estudados, e a proporção variou muito, indo de 0,19 a 0,99. E lembrando que quanto mais próximo de 1, maior a chance da taxa de falha de controle. Isso também pode ser observado pelo parâmetro de heterogeneidade, que quanto mais próximo de 100%, maior a chance de falha de controle. E nesse caso, a gente obteve 99,7%. Outra coisa interessante de se observar é o modelo de efeito comum. Ele representa a chance de falha ocorrer mundialmente. Então, no meu trabalho, eu obtive 61% dessa falha ocorrer no mundo, a chance de falha da benzoilureia acontecer. As benzoilureias estão entre o grupo de inseticidas que foram inicialmente eficientes e com o seu uso começaram a falhar no controle da praga, que nesse caso é a Phytorimea absoluta. Isso se deve por conta das resistências dos insetos, que pode ter a ver com a frequência de aplicações incorretas, que podem ter sido excessivas. Isso acontece à pressão seletiva e à intensidade dessa seleção. Insetos que eram resistentes acabaram ficando após a aplicação do inseticida, reproduziram e esses insetos acabaram sendo resistentes à benzoilureia. Em conclusão, a benzoilureia apresenta alta falha de controle e de forma heterogênea. A maior concentração de estudos está nas Américas e espera-se que os resultados aqui apresentados contribuam para o fortalecimento dos programas de manejo na resistência a inseticidas para a Phytorimea absoluta. Essas foram as referências que eu utilizei para o meu trabalho. Destaco aqui Beyond Colaboradores, que fala sobre a Phytorimea absoluta em geral, e Gontijo Colaboradores, que fala sobre a falha de controle para a Phytorimea absoluta. Gostaria de agradecer ao FV e ao CIA pela oportunidade
e ao meu laboratório de manejo integrado de pragas e também aos órgãos de fomento à ciência e à pesquisa. Muito obrigada!